Paz, igreja. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, neste momento, Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, meu Deus, para clamar, para agradecer, Senhor Jesus, de todas as coisas boas que nos tem realizado. Pai querido e Deus Santo, somos gratos a Ti, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem, Senhor Jesus, colocado nas suas mãos as nossas vidas, Pai. Queremos, Senhor Jesus, agradecer de coração, meu Deus, por todos aqueles, Senhor Jesus, que ainda, meu Deus, estão, Senhor Jesus, perdidos, mas que hoje se encontram no caminho do Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por tudo que tem feito na nossa vida. Pai querido e Deus Santo, abençoa, Senhor Jesus, sua igreja, que hoje está aqui presente, meu Deus, para aclamar, para adorar, para louvar, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, as famílias, que possa, Senhor Jesus, sair daqui com o coração cheio do Espírito Santo, que venha, Senhor Jesus, preencher as lacunas vazias dos seus corações, que a palavra do Senhor possa penetrar e, Senhor Jesus, poder, meu Deus, estar presente. Senhor, clamamos por Ti, meu Deus, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que provém tudo. Deus, abençoa a palavra de hoje, que seja uma palavra abençoada. Abençoa também, Senhor Jesus, todos os nossos ministérios, todos os planejamentos da sua igreja, Senhor, tudo que possa estar, Senhor, diante de Ti, Deus. Entregamos, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, para a honra e glória do Seu nome. Amém, graças a Deus.
Paz do Senhor Jesus a toda a igreja, mas nós louvamos a Deus por estarmos na casa do Senhor. Tivemos aqui na sexta-feira, ontem nós tivemos normalmente as nossas atividades na escola de música, né? E hoje nós estamos podendo ter o nosso culto, né? Com a ausência de alguns irmãos que porventura podem estar aí em viagem, retornando de viagem, ou com algum compromisso pessoal. Mas nós louvamos a Deus pela presença de todos os irmãos aqui. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir aí a Bíblia, no primeiro livro dela, o livro de Gênesis, no capítulo de número 13. Capítulo de número 13, versículo a partir do número 7. Glória a Deus. Que isso se torne assim uma característica nossa, que isso se torne um costume nosso, entrar na presença do Senhor, adorando o Senhor, glorificando o Senhor, dando glória a Deus. Aleluia. Para os irmãos a gente dá a paz do Senhor, para os amigos a gente dá bom dia, mas para o Senhor nós damos glória. Aleluia. Aleluia. É a nossa característica, né, irmão? Nós somos servos. Nós sabemos em quem nós temos crido, não sabemos? Capítulo 13, versículo número 7 em diante, fala assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Com a sua Bíblia aberta, vamos nos assentar, encontrar o melhor lugar aí, para que a gente possa agora meditar aqui na palavra do Senhor. Eu quero chamar a tua atenção a respeito dessa palavra. Eu sei que a grande maioria conhece toda a história, mas vale a pena a gente relembrar aqui que Abraão tinha tido um encontro com Deus, um chamado de Deus, e Deus então, para poder se revelar para Abraão, Deus ele tira ele então de um lugar onde com certeza iria haver dificuldade, né, para que ele pudesse conhecer a Deus, porque Abraão vinha de uma família envolvida com a idolatria, uma família envolvida com outros deuses, e ele estava, mesmo conhecendo os deuses de sua casa, ele não via sentido naquilo, ele não via sentido naquela fé, e ele então começou a procurar um Deus verdadeiro, né? Até que na procura de Abrão, o Senhor então se revelou para ele. E a Bíblia fala então que Abrão, atendendo o chamado de Deus, deixou então aquele lugar
um lugar difícil, um lugar religioso, um lugar místico, né? Para poder então andar com Deus, para poder seguir o caminho do Senhor. Abraão não sabia para onde ia. Deus ia orientando ele cada dia, cada momento, cada passo que Abraão dava. Não tinha uma rota, não tinha um mapa. O que tinha era apenas a certeza de uma fé dentro do coração dele. Não somente de uma fé da existência, porque ele havia tido um encontro com Deus, e isso eu quero destacar para você, porque de repente você pode estar vivendo ainda uma fé de saber que Deus existe. É uma fé boa, mas não é uma fé que você precisa alcançar. Porque além de você saber que Deus existe, você precisa ter uma fé de saber que você está debaixo do cuidado de Deus, amparado pelas mãos do Senhor, que os teus caminhos eles estão retilíneos com os caminhos de Deus, que você está seguro, muito embora às vezes diante de um problema, às vezes diante de uma aflição, às vezes diante de uma situação desesperadora, mas a tua fé precisa fazer com que você saiba que você está seguro diante de tudo isso, porque a boa mão do Senhor está contigo. É uma fé diferenciada, e Deus queria que Abraão tivesse essa fé. Abraão ia andar por lugares que nunca tinha andado, mas Abraão precisava confiar em Deus. Abraão ia passar por perigos, por povos. Você viu aqui, ele andava na terra de outros povos, mas ele precisava aprender a confiar em Deus. A gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa aprender a andar na presença de Deus. Então a Bíblia fala que Abraão, ele criava um sobrinho. Ele não tinha filhos, mas ele criava um sobrinho como se fosse filho, que era Ló. E Ló vai com ele. E Ló começa então a participar de tudo isso, mas Ló não tinha tido um encontro com Deus. Mas ele começa a ver a vida de Abraão ao lado de Deus, ver as experiências. E Deus abençoava Abraão e automaticamente abençoava Ló. É importante você saber disso também, que quando Deus nos abençoa, não é uma bênção restrita, mas a bênção de Deus ela é abrangente. Ela tem que alcançar quem está perto de nós. Por isso que a Bíblia fala que a gente deve viver junto com as pessoas que estão perto de nós, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, a nossa bênção, tudo que vem de Deus, nós devemos compartilhar com as pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, do nosso dia, e fazer com que eles também possam ser abençoados. E Ló foi abençoado. E veja que Abraão não tratava aquela situação como uma situação exclusiva, fazendo de Ló uma pessoa que estivesse ali ao teu serviço. Não, veja que Ló ele foi crescendo, ele começou a ter rebanho, ele começou a ter funcionários, até que chegou um ponto em que Ló cresceu de uma tal maneira, que ao invés desse crescimento ser bom, esse crescimento foi ruim, sabe? Então as pessoas às vezes têm essa dificuldade, né? Elas são boas às vezes quando estão aflitas, mas elas se tornam más quando às vezes elas estão abençoadas, quando elas estão enriquecidas. Por isso que essas bênçãos de Deus nós precisamos buscá-las, mas pareado a isso nós precisamos nos fortalecer no Espírito Santo, porque nós não vamos saber administrar bem as bênçãos de Deus. Nós vamos precisar do Espírito Santo, para o Espírito Santo poder nos ensinar como administrar as bênçãos de Deus na nossa vida. E Ló não soube, Ló não tinha o Espírito Santo, ele recebeu só bênção,
só bênção, só bênção, mas ele não recebeu o Espírito Santo. E ele então, enquanto Abraão crescia, conforme a Bíblia fala, no conhecimento e na graça, né? Ló crescia só ali no conhecimento, só via as coisas, e as pessoas que trabalhavam para ele também. Então diz a Bíblia que houve lá uma contenda, houve lá uma disputa de quem era mais, de quem era menos, de quem mandava mais, de quem mandava menos, de quem tinha o direito desse pasto e de quem tinha o direito. Olha que bobagem, pessoal. E a gente às vezes faz isso, né? A gente fica criando situações, a gente fica gerando motivos para que haja contenda, para que haja problema. E é claro que se a gente planta, a gente colhe. E Ló, ele procurou. Então houve essa contenda. E eu acredito que Ló talvez até entrasse nesse mesmo espírito, querendo tomar ali o seu lugar, querendo falar que ele também era importante, querendo, porque tem pessoas que têm essa necessidade, né? De mostrar quem é, o que tem, o que faz. Tem pessoa que tem essa necessidade, né? Então eu acredito que Ló, ele estimulou isso. E aí chega Abrão, homem de Deus. E aí Abrão, homem de Deus, ele dá uma lição aqui, né? Quando ele fica sabendo dessa situação, ele falou assim: não pode isso, não pode haver contenda. Nós somos parentes chegados, Ló, não pode haver contenda. Veja, nós somos irmãos na fé, não pode haver contenda entre nós. A gente não pode procurar, a gente não pode, provocar, porque se a gente provocar, o inimigo ele se levanta. O inimigo ele é aproveitador, ele é estrategista, né? Então Abrão entrou ali ensinando, falando: não vamos fazer isso não, gente, não vamos ter discussão, não pode ter discussão lá em casa. A gente pode discutir as diferenças, mas não pode haver desentendimento, não pode haver acusações, não pode haver desobediência. Isso não é de Deus. Discutir até é de Deus. Ora, Deus discutiu com Jó, Deus conversou com Jó, e na discussão entre Jó e Deus ainda falou assim para Jó: Jó, é razoável a sua ira. Olha como Deus é maravilhoso. Jó, eu entendo o que você está falando. Você não está falando certo, mas eu entendo que nessa situação que você está, o seu jeito de falar. Então, é gostoso isso. É gostoso quando a gente vê o próprio Abraão, ou então o Gideão, falando com Deus, fazendo uma prova com Deus, Deus respondendo para ele. Aí ele chega com todo cuidado na presença de Deus e fala assim: Deus, olha, não leve a mal a minha incredulidade, mas vou fazer um voto de novo com o senhor deixa? E aí Deus respondeu para ele de novo. É tão lindo esse relacionamento. Isso é uma discussão, mas não pode haver desentendimento. Então o homem de Deus, ele cuida para que não haja desentendimento. A mulher de Deus, ela cuida para que não haja desentendimento. A gente tem que ser pacificador, como Jesus era. Jesus disse: eu vim para vos trazer a paz que o mundo não tem, e que o mundo não conhece. Eu vou lá dou. Então nós recebemos essa paz, nós somos do Espírito da paz, nós somos do Espírito da comunhão, não é isso? E aí Abraão falou para ele: olha, de jeito nenhum, e se você não quiser, por exemplo, compreender, olha, o mundo é grande, a gente não precisa brigar, você escolhe o caminho. Então a Bíblia mostra aí para nós que tinha dois caminhos. Tinha um caminho que era muito bom aos olhos, muito bom, mas tinha um outro caminho que não era tão bom assim. E é claro que quando Abrão disponibiliza isso para Ló,
O espírito de Ló, que não era um espírito formado por Deus, que não era um homem, transformado por Deus, é claro que ele foi ganancioso. Ele olhou não com os olhos da fé, ele olhou com os olhos do homem. Ele olhou com os olhos naturais. E aí ele, vendo o caminho melhor, ele falou: olha, então eu escolho esse. E Abraão falou para ele: se você escolheu da direita, eu fico da esquerda, não tem problema. E se você escolheu da esquerda, eu fico da direita. Então preste atenção nisso. O problema não era o caminho, porque Abraão estava disposto a ir tanto para um quanto para outro. Então não é que Jó escolheu o pior caminho, não é o caminho do chão que Ló pisava, não é o caminho territorial que Ló adentrou, é o caminho que estava dentro dele. Porque territorial, Abraão estava disposto, falou: se você escolheu da direita, eu vou para a esquerda. Se você escolheu da esquerda, para mim tanto faz. Então é o caminho que estava dentro. De forma que Ló faz a escolha, e Abraão então segue o caminho contrário. Só que você veja, Ló, ele entra por aquele caminho, mas ele vai se aproximando por conta própria. Ele vai se aproximando de Sodoma por conta própria. Ele poderia ter andado no caminho de Deus naquele lugar, porque era isso que Abraão ia fazer se ele fosse por aquele caminho. Abraão ficou com o pior, só que o pior que Abraão ficou se tornou melhor, não porque conforme Abraão foi pisando e foi nascendo flor, foi nascendo planta, margarida, girassol, rosa, não aconteceu nada disso. É que conforme Abraão ia indo, Deus ia com ele. E conforme Ló ia indo, não é que Ló ia pisando e aquelas verdes campinas iam amarelando, secando. Não foi isso não. Conforme Ló ia indo naquelas verdes campinas, ele ia se distanciando de Abraão, mas ele ia se distanciando também de quem? De Deus, porque Deus estava indo para lá, enquanto ele estava indo para cá. Então ele fez a escolha errada. E aí ele fala, diz a Bíblia, que fala que ele foi armar as tendas dele perto dos homens maus. Cuidado para você não armar sua tenda perto de pessoas más. Cuidado em você não estabelecer negócios perto de pessoas más. Cuidado em você se relacionar com pessoas más. Quanto a isso, Jesus ele disse assim, Mateus capítulo 7, vai lá, versículo de número 13. Jesus ele fala assim, Mateus 7, versículo 13. Os irmãos acharam? Então está escrito aí assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus está dizendo aqui exatamente acerca dos dois caminhos que estavam lá diante de Abraão e diante de Ló. Mas Jesus ele está acrescentando aqui para nós uma maneira da gente poder ver esse caminho, da gente poder ter o discernimento acerca do caminho que nós, porque não é o caminho físico, pessoal, tira isso da sua cabeça, é o caminho espiritual. Nós podemos estar numa terra árida, como Israel esteve no deserto, mas no deserto Israel tinha a presença de quem?
de Deus. Então não é a cidade. Tem gente que muda de cidade, tem gente que muda de casa, tem gente que muda de país, para ver se as coisas melhoram. Não é a terra, é a presença de Deus. A presença de Deus faz com que o lugar difícil se torne favorável, e a ausência de Deus faz com que o lugar fácil se torne difícil. Então é a presença de Deus. Só que o que Jesus está clareando aí? Jesus está clareando que não importa se para cá ou para lá, mas Jesus está mostrando que o caminho que dá certo é o caminho estreito. Estreito. Em qualquer lugar. É estreito, é limitado, tem limites. É como na sua casa, não tem muro. Sua casa não tem limite. O nosso caminho também tem que ter limite. Nós não podemos andar por um caminho onde nós estamos vulneráveis, onde nós estamos fragilizados. Nós precisamos estar em um caminho onde nós temos segurança, onde nós temos condições de poder ter conhecimento. A gente, por exemplo, hoje vê, até mesmo aí, por exemplo, nesse mundo rural aí, que o importante não é você ter grandes terras, o importante é você conhecer a capacidade do que você pode fazer com a terra. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes têm muitas terras, mas trabalha apenas numa parte dela, o suficiente que a capacidade é capaz de poder produzir. Então não adianta você querer abraçar o mundo, não adianta você querer derrubar divisa, estabelecer limites longe, se você não tem capacidade para você poder administrar, se você não tem capacidade psicológica. O que adianta você fazer as coisas desequilibrado? O que adianta você fazer as coisas emocionalmente abalado? Então você precisa estreitar o seu caminho, porque se o seu caminho não estiver estreito no seu controle, você vai sair da presença de Deus, e Deus também vai sair da tua presença. Não é só o fato que você vai sair, mas Deus também vai sair da tua presença. Então o Senhor Jesus, ele fala assim, o caminho estreito, o caminho até onde a gente controla, às vezes você assume uma responsabilidade que foge do seu controle. E por que assume? Às vezes você compra uma coisa da qual você não tem condição de cuidar, e aí ao invés de te abençoar, vai dar dor de cabeça. E ao invés de você ter a presença de Deus, você vai ficar na presença do diabo. A bênção vai virar uma maldição. Aquilo que você tanto desejou, aquilo que você tanto quis. Mas você tem que perceber, por exemplo, Abraão, ele sabia que para onde ele fosse, Deus iria com ele. Deus estava nos planos dele. Deus estava no projeto dele. Então você precisa fazer o seguinte, quando você for estabelecer um caminho, quando você for abrir um pouco mais os seus horizontes, você tem que ver se a presença de Deus não vai se afastar, se você não vai perder a condição de poder orar, se você não vai perder a condição de poder ler um pouco a Bíblia, se você não vai perder a condição de poder estar no culto, se você não vai perder a condição de poder ter essa comunhão espiritual com Ele, porque não vai valer a pena se você pegar um caminho, que é o seu sonho, é o seu sonho de consumo, mas você vai ter que deixar Deus para trás, você vai ter que deixar Deus de lado. Então Jesus disse assim, olha, o caminho estreito, o caminho até onde os seus olhos alcançam, até onde você veja que Deus, ele é tão maravilhoso, que até na distribuição de dons, Ele faz isso por conta. Ele fala assim, olha, que Ele concede os dons do Espírito Santo conforme a nossa capacidade. Ele não nos dá dons para nos atrapalhar. Então Ele dá dons para nós, permanecendo para nós um caminho estreito. Agora, o que é um caminho estreito? Um caminho de 10 metros de largura? Para alguns pode ser.
Mas um caminho estreito pode ser um caminho de 1 quilômetro de largura, para outros pode ser, desde que tenha capacidade de gerenciar, desde que 1 quilômetro não me tire da presença de... Mas e se for 10 quilômetros? Desde que 10 quilômetros não me tire da presença de Deus, eu posso andar nesse caminho, que para mim é estreito, eu estou seguro nele. Então Jesus disse assim: olha, se você andar no caminho estreito, se você andar na sua capacidade, se você andar no seu controle, então esse caminho vai te levar para a vida eterna. Olha aí, ó, entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram, porque estreita é a porta e apertado o caminho que nos conduz para onde? Para a vida. Porém, essa coisa macro, essa coisa que hoje está sendo, hoje não, né? Mas há muito tempo está sendo trabalhada na cabeça do brasileiro, né? Das coisas, né? Eu preciso ter, é o caminho largo. É o caminho que tua mão não alcança, os teus olhos não dão cobertura, e aí você vai ficando descontrolado, desequilibrado, e esse caminho largo de Jesus que nos leva para a perdição, leva para a morte eterna, pessoal. Por isso que você tem escutado muitas vezes falando por aí, não é mentira, é verdade, menos com Deus é mais, e mais sem Deus é menos. Então você precisa arrumar esse caminho, porque não é Deus que faz esse caminho, é você que escolhe. Você precisa se conhecer, você precisa saber a sua capacidade. Agora, se você quer alguma coisa que você não tem capacidade, o que a Bíblia fala? Quem não tem sabedoria pede, mas não vai fazer sem ter. Você não tem, você quer, então você pede a Deus: Deus, me dá capacidade, me dá sabedoria. A pessoa vai para um outro país, por exemplo, sem conhecer língua, sem conhecer costume, despreparado naquilo que vai comer, naquilo. Eu conheci um casal que foi para um país que tem aí uma luminosidade diferente do nosso, não conseguiu ficar porque ficou doente, não tinha sol, teve que voltar. Então, olha, despreparado. O caminho bom, e esses países são países de primeiro mundo, são excelentes, são os melhores para se morar. E olha, o que era o melhor se tornou o quê? Pior. Se tornou pior. Então Jesus, ele fala isso: olha, estreito, o caminho que você domina pode te levar para a vida eterna, mas o caminho onde você se perde, ele te leva para a morte eterna. O Salmo 1, vai lá no Salmo 1, Salmo 1, o Salmo 1 e o versículo de número 6, fala assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então veja que, por mais que a gente, queira mostrar que está bom, que está legal, que está tudo bem, o que a Bíblia está falando? Você pode se enganar, você pode enganar quem está junto com você, mas você não vai conseguir enganar Deus, porque Deus conhece o caminho dos justos, e Ele também conhece o caminho dos ímpios. O caminho dos justos prosperará, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, às vezes a pessoa, ela tenta ficar se enganando, forçando aquela situação. Não adianta, você precisa tomar uma atitude. Não adianta você ficar tentando acomodar. Você tem que tomar atitudes na sua vida, e é por isso que nós estamos aqui, para a gente não deixar a vida rolar, para a gente não empurrar. Nós estamos aqui para aprender que a vida, ela é muito importante, e que nós temos uma mordomia de Deus, e de tudo nós vamos prestar conta a Deus.
Então veja que ele está dizendo aí, né? O caminho do justo. E aí, por exemplo, quando ele fala assim, né? O caminho do justo, o versículo aí de número 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. O que ele está dizendo? Essa palavra conhece. Essa palavra conhece, não está dizendo assim que Deus somente sabe. Porque isso aí a gente já sabe. Deus conhece todas as coisas. Essa palavra conhece é muito mais do que saber. Essa palavra conhece está dizendo assim, ó, Deus, Ele ampara o caminho dos justos. Deus, Ele prospera o caminho dos justos. Deus, Ele protege o caminho dos justos. Deus, Ele está no caminho do justo. Ele se faz presente no caminho do justo. Não precisa nem, olha bem, entenda bem, por favor. Ainda que a gente se calasse, por exemplo, para você poder me entender melhor, para você não falhar na sua vida diária. Por exemplo, o mudo fala? Não fala. Mas Deus não ampara ele? Então, ainda que a gente não falasse, se nós estivermos no caminho de Deus, Deus vai nos amparar, Deus vai nos ajudar. Não estou desestimulando você da oração, muito pelo contrário, você deve orar. Mas você não ora a respeito de tudo. Você ora a respeito das coisas que você tem discernimento. Mas Deus cuida só dessas? Não, Deus cuida muito mais. Deus cuida daquilo que você não viu, daquilo que você não percebeu. Por quê? Porque você está no caminho certo. Então Ele conhece. Ele está lá. Diga, Ele está comigo. Aleluia. E aí, veja bem, o que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba assim, mas quem é justo? Quem é justo, né? Nós não somos justos. Somos espiritualmente, mas não somos humanamente. Humanamente a gente tem falha. Humanamente a gente erra, humanamente a gente divide às vezes errado, a gente pratica a justiça às vezes errado, não porque às vezes a gente quer, não mais, porque agora a gente sabe que dentro da nossa santidade, nós precisamos, santidade não é uma auréola, né? Nós já sabemos disso, santidade é senso de justiça. Quando a gente pratica a justiça, nós estamos sendo santos. Então veja que o justo, quando fala assim, que nós somos justos, não é pelo fato de que a gente está fazendo a justiça certa, porque às vezes por falta de conhecimento, quando a gente sabe, a gente procura fazer a justiça certa. Se for preciso ficar do lado mais fraco, a gente fica. Se for preciso ficar do lado mais forte, a gente fica. Se for preciso ficar do lado da maioria, a gente fica. Se for preciso ficar do lado da minoria, a gente fica também. Essa é a justiça equilibrada, não é isso? Então veja bem, mas às vezes por falta de conhecimento, a gente escolhe a parte errada. A gente acha uma coisa, mas é outra, porque às vezes não foi bem explicado. Então a gente erra. Então nós não somos perfeitos. Mas por que a Bíblia fala então que Deus então ele conhece o caminho do justo, né? Porque de acordo com, né, a palavra de Deus, por exemplo, escuta isso que eu vou te falar. Olha, fala assim, ó, em Romanos capítulo 3 fala assim: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós não somos justos porque nós somos perfeitos. Nós somos justos porque nós somos justificados. Exemplo disso para você, pastor, não entendi. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Você
você está doente, você não está passando bem, você está com algum problema, e você não vai trabalhar amanhã. E se você não for trabalhar amanhã, você deixa de receber como penalidade o seu dia de trabalho, ou talvez até algo mais de acordo com a empresa que você trabalha. Mas se você apresentar uma justificativa, se você apresentar um atestado, se você apresentar uma certidão de óbito, por exemplo, você fica justificado. Você fez certo? Não. A sua ausência lá não é certa. Você foi contratado, você tinha que estar lá. Você vendeu o seu dia. Você assumiu um compromisso. Por isso que você precisa justificar. Porque não é mais seu, você vendeu, você assinou um contrato. Então a sua ausência lá está errada. Porém você justifica. Nós cometemos erros, mas o Senhor Jesus nos justifica diante de Deus. Amém, irmão? Quem entendeu, diga amém. Então, mesmo que você não seja um santo do pau oco, sangue de Jesus te justifica, e Deus está contigo aonde você estiver. Amém, irmãos? Então veja que Deus, Ele está junto ali, né? Em contrapartida, diz assim, né? Que nessa frase fala assim, ó, o Senhor, né? O Senhor, Ele permanece, Ele conhece o caminho do justo. Então veja que essa frase toma como titularidade, se fosse na gramática, nós poderíamos dizer que nessa frase, o sujeito dela é o Senhor. Então veja que o Senhor está dizendo assim, ó, eu assumo a responsabilidade, enquanto você estiver no meu caminho. Enquanto nós estivermos no caminho do Senhor, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos abençoa. Amém, irmão? Em contrapartida, olha só, olha a parte B do versículo, fala assim, ó, porém o caminho dos ímpios perecerá. Olha que coisa interessante. Então aí está dizendo o seguinte, ó, primeiro, o ímpio. Quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que anda distante da vontade de Deus. É aquele que anda distante da palavra de Deus. E o que a Bíblia fala aí? A Bíblia fala, por exemplo, nessa parte B do versículo aí, ó, né, que, por exemplo, esse caminho, Deus não tem responsabilidade com ele. Por quê? Porque o caminho que foi uma escolha do ímpio vai perecer. Então Deus não tem responsabilidade. A responsabilidade, o sujeito dessa frase é o caminho. Então a pessoa fala assim, mas deu errado, a culpa foi de Deus. Não, foi o caminho que você escolheu, foi a sua escolha errada. Mas o que deu errado na vida de Ló foi o caminho que estava no coração dele, que deu errado na vida de Ló. Então veja que Deus, Ele não tem compromisso com aqueles que andam por conta. Deus não tem compromisso com os desorganizados, porque Deus não é desorganizado. Deus não tem compromisso com os que andam atrasados, porque Deus não é atrasado. Por isso que quando a gente se atrasa, tudo dá errado. E a gente fala, poxa, mas cadê Deus? Deus não está atrasado. Quando nós estamos atrasados, Deus já está lá na frente, ó. Nós estamos por conta. Nós estamos por conta. Deus, Ele não está no caminho do mentiroso. Deus não está no caminho do arrogante, do vaidoso.
Deus não tem compromisso, porque esse caminho vai perecer, esse caminho vai acabar. Então, veja bem, quando a Bíblia fala assim, né? Porque tem gente que fala assim, não vai acabar, não vai acabar. Até mesmo, por exemplo, com relação até à própria pessoa, porque fala assim, né? O caminho dos ímpios perecerá, e a Bíblia fala, por exemplo, que os próprios ímpios perecerão. Então, existe, por exemplo, uma doutrina falsa aí, que fala assim, bom, então veja bem, já que vai perecer, já que vai acabar, então eu posso fazer essa escolha, porque um dia eu vou acabar mesmo. Essa é uma doutrina chamada doutrina do aniquilacionismo, que vai aniquilar. Um dia eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer o que eu gosto, eu vou escolher o meu caminho. Só que o que a Bíblia fala a respeito disso? Por exemplo, Apocalipse capítulo 14, não precisa abrir, só escuta. Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11, fala assim, presta atenção, ó. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então o que a Bíblia está dizendo? Que o caminho dos justos não vai assim perecer de acabar, não, vai perecer de sofrimento, porque vai haver um sofrimento de dia e de noite, vai haver um sofrimento eterno. Apocalipse 20:10 fala assim, também este beberá do vinho da ira de Deus. Olha só como esse texto, né, que nós acabamos aqui de falar. Então, beberá da ira. O que é a ira de Deus? É o julgamento de Deus, é a justiça de Deus. Então é importante que a gente, por exemplo, né, observe o caminho que a gente está andando, para que a gente não venha sofrer, para que a gente não venha perecer. Mateus 25:46 fala assim, e irão estes para o tormento eterno, tormento eterno, mas os justos para a salvação eterna. Olha só, então como é importante a gente escolher o caminho, como é importante a gente estar no caminho. Por isso que Jesus disse assim, né? De um lado ele fala assim, olha, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas o caminho estreito e a porta estreita nos leva para a vida eterna. E o caminho largo e espaçoso nos leva à perdição. E aí ele vira e fala assim, olha, então vocês não se percam. Então ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu não posso, presta atenção nisso, porque a escolha é sua, ninguém te obriga. Você não pode escolher o bom caminho abrindo mão de Jesus, porque toda boa escolha que você faz abrindo mão de Jesus, de tudo o que significa Jesus, vai te afastar destas promessas, vai te afastar do céu, vai te afastar da eternidade.
E não adianta você querer, né, se contemplar. Não adianta você querer argumentar, dizendo assim, mas é só um pouquinho. Mas é por pouco tempo. Mas não é bem assim como as pessoas falam. O que você acha? Você acha que Deus é assim ou Deus não é bem assim? Você acha que Deus brinca com a sua palavra? Você acha que Deus ele é maleável com a sua palavra? Ou Deus ele é reto com a sua palavra? Nós estamos aqui para conhecê-lo. Se ele é reto, então a gente tem que ser reto. Agora, se Deus é flexível, então nós também podemos ser flexíveis. Mas eu não conheço esse Deus flexível. Eu não conheço esse Deus que é permissível ao erro. Mas eu vou errar e eu vou pedir perdão depois. Isso é uma estratégia sua por conta e risco. Mas não é uma doutrina da palavra de Deus. Mas eu vou escolher esse caminho, porque esse caminho, ele vai me ser rentoso, e isso vai ser tão rápido que depois eu paro com isso, por conta e risco. Ele pode ser curto, pode ser rentoso, mas tudo isso não terá proveito na sua vida, porque tudo que tiver contaminado, Deus não usa. Deus trabalha com aquilo que é santo. Deus não usa o dinheiro contaminado. Deus não usa a fé profanada. Deus não usa as coisas que são do diabo. Deus não usa. Deus trabalha com aquilo que é justo. Deus trabalha, por isso que Ele usa o mais simples de toda a face da terra. Ele usa o pão. Deus trabalha com o pão. E Ele multiplica o pão. E Ele dá fartura com o pão. E Ele prospera com o pão. E Ele salva com o pão. Aleluia. Então, sabe, é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque a gente pode errar como Ló errou, mas não precisa. Se por um lado nós temos o exemplo do erro de Ló, do outro lado nós temos o acerto de Abrão. Abrão ficou com aquilo que era pior, mas ele sabia que Deus estaria com ele. Então é isso que você precisa. Jesus disse assim: muito embora a porta seja estreita, tá? Não fica preocupado com isso não. Puxa, mas olha aquela porta, olha aquela oportunidade, ela é muito boa. Olha que lá não é nem uma porta, é um portal. Jesus fala assim, muito embora a porta seja simples, muito embora a porta seja estreita, vou avisar você, eu sou a porta. E aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. A porta dele é estreita, mas ela é provedora, ela é abençoadora, ela é multiplicadora. Então, sabe, é necessário que você tenha um encontro com Deus. É necessário que você tranquilize o seu coração. É necessário que você deixe Deus conduzir a sua vida pelo caminho que Ele escolheu para você. E é nesse caminho que Deus vai te abençoar, para você poder saber que não foi você, mas que foi Deus. Amém? Você pode ficar de pé, irmão? Fica de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Feche teus olhos um pouco. Como é que está o seu caminho? O seu caminho está agitado? O seu caminho está
desconhecido, o seu caminho está cheio de aflição, cheio de contenda, o seu caminho está cheio de vaidade, o seu caminho está fora do seu controle, o seu caminho está colocando a sua vida espiritual em risco, o seu caminho está trazendo riqueza material e prejuízos espirituais. Como é que está o seu caminho? Hoje você pode fazer uma escolha. Hoje você pode escolher o caminho de Deus na sua vida. Hoje você pode dar os passos em direção ao Senhor. E você pode dizer para Jesus: Jesus, fica comigo, Jesus. Jesus, esse caminho é estreito. Seu caminho, meu Senhor, ele não é tão rentoso como o caminho que o mundo me oferece. O seu caminho, ele não tem um glamour como o glamour que o caminho do mundo me oferece. Me ajuda, Senhor, a entender estas coisas. Me ajuda a entender como Abraão entendeu. Me ajuda a abrir mão do conforto como Abraão abriu, para que eu possa andar no teu caminho, para que eu possa receber um conforto ainda maior, um conforto ainda melhor, porque o conforto dos teus braços, Senhor, são muito mais preciosos, são muito mais generosos. Quem precisa trocar o caminho agitado por um caminho mais tranquilo, sai do seu lugar, mesmo que você não saiba como, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Quem precisa trocar o seu caminho de contenda por um caminho de paz, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Quem precisa trocar um caminho, o caminho da solidão, por um caminho onde exista a presença de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quem precisa trocar um caminho que não é o seu caminho, você não se sente confortável nele, mas você está nele porque você precisa. Não é o seu caminho porque você não tem identidade com ele, mas é o caminho que você, da onde você tira o seu sustento, da onde você tira o que é necessário para a sua sobrevivência, mas você não está feliz nesse caminho. Então sai do seu lugar e venha. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estou aqui diante do teu altar e eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor possa me ensinar o melhor caminho, para que o Senhor possa me inspirar ao melhor caminho, guiar os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que eu possa tornar visível e real todas as tuas promessas na minha vida. E para isto, eu me coloco aqui diante do teu altar, oferecendo a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor possa agir e para que o Senhor possa operar, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, meu Deus, de podermos, ó Pai, estarmos aqui reunidos diante do teu altar, Senhor. E o Senhor sabe, meu Deus, quanto nós precisamos de que o teu Espírito Santo possa organizar os nossos pensamentos, porque a gente procura fazer o possível,
A gente tenta fazer o melhor, meu Deus. A gente se esforça. A gente luta. E alguns, meu Deus, além das forças que tem, além dos recursos que tem, além da capacidade que tem, meu Deus, mas nós sabemos que tudo isso são aflições da vida, que o teu caminho é diferente. No teu caminho a gente também trabalha, no teu caminho a gente também se preocupa, no teu caminho a gente também se entrega, mas no teu caminho a tua mão torna as coisas favoráveis. No teu caminho também tem guerra, mas a gente vence. A gente pode encontrar uma enfermidade, mas a gente também supera. Pode vir a tempestade no seu caminho. O Senhor não disse para nós que o seu caminho é um caminho mágico. Não. O Senhor disse para nós que no mundo nós iríamos nos deparar com aflições, com angústias, com perturbações, mas era para a gente não ter medo, era para a gente ter bom ânimo, meu Deus, porque o Senhor venceu tudo isso por nós, e o Senhor haveria de estar conosco, aplainando os nossos caminhos. Então, meu Pai, eu te peço para que em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que estão entregando, meu Deus, a vida aos teus cuidados, entregando a vida nas tuas mãos, mas que ainda estão sentados no volante, eu te peço para que o Senhor possa ensinar essa pessoa, Pai, a sentar no banco de trás e deixar o Senhor dirigir a vida dela, e deixar o Senhor conhecer os caminhos dela. Eu te peço, meu Deus, para que o Senhor possa acrescentar para nós nesta noite, não somente a fé da tua existência, mas a fé do teu zelo, a fé da tua presença, a fé do teu cuidado. Cuida dos teus filhos, meu Deus, mas eu sei que para isso precisa haver a permissão, precisa haver, meu Deus, a escolha. E é por isso que nós estamos aqui no altar, dizendo para o Senhor: Senhor, nos ensina a escolher, nos ensina a viver a nossa fé, nos ensina, meu Deus, a descansar, Pai. É tão difícil para nós, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe como nós somos formados, o Senhor sabe da maneira que nós fomos constituídos e da corrupção que o pecado provocou em nós. Por isso, meu Deus, que nós precisamos tanto do teu Espírito Santo, nós precisamos tanto que o teu Espírito Santo possa segurar em nossas mãos e nos acalmar, segurar em nossas mãos e nos ensinar. Nós precisamos tanto, meu Deus, ter a segurança para poder às vezes andar sobre as águas. Nós precisamos tanto, meu Deus, às vezes ter a fé para poder andar no meio do fogo. Nós precisamos tanto, meu Deus, ter a coragem de chegar diante do mar e mandar que ele se abra. Nós precisamos tanto sobreviver no deserto que às vezes a gente se encontra, meu Deus. Nós precisamos tanto aprender
a sobreviver do maná que cai do céu, meu Deus, a entrar pela porta que o Senhor abre, e não por aquela que a gente força, a andar pelos teus santos e vivos caminhos, ao invés de preparar os nossos caminhos. Meu Deus, tem tanta coisa para a gente aprender, mas nós estamos aqui em tua casa, nós estamos aqui em tua presença, e nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos a nossa limitação, nós estamos arrependidos, meu Deus, por fazer planos sem a tua presença. Nós estamos arrependidos por já termos tomado iniciativa sem uma oração. Nós estamos aqui, meu Deus, arrependidos pelos erros que nós cometemos no passado. E alguns aqui, se pudesse voltar, talvez faria tudo diferente. Nós estamos arrependidos de tudo isso. Mas a tua palavra nos fala que para a gente não viver na tristeza, na angústia do nosso arrependimento, tua palavra nos ensina a se arrepender e a colocar isso de lado, e a olhar para frente, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e prosseguir, caminhar. E agora, com passos determinados e passos firmados na tua palavra, na tua direção e na tua inspiração, debaixo de oração. Nos ensina, meu Deus, a fazer tudo debaixo de oração. Nos ensina, meu Deus, nos ensina a buscar a tua presença, como a gente vê que o rei, antes de ir para a guerra, buscava o profeta. O rei, antes de fazer alguma coisa, buscava os teus conselhos. Nós somos carentes dos teus conselhos. Nós estamos na tua igreja, mas somos carentes dos teus conselhos. Nós somos crentes, mas nós não temos uma vida cristã firmada. Firma-nos, Senhor. Firma-nos, meu Deus. Nos ajuda, Pai, a viver essa fé tão linda. Nos ajuda, meu Deus, a se libertar desse espírito arrogante, meu Deus, que foi imputado através dos nossos pais, da nossa família, da nossa sociedade. Esse espírito, meu Deus, presunçoso, esse espírito egoísta. Mas nos faça receber teu espírito, Senhor, a fim de que possamos ser mais humildes diante de ti, mais sensíveis diante de ti, mais amáveis diante de ti. Meu Deus, nós precisamos de ti. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eu preciso de ti. Diga assim: eu reconheço que eu preciso de ti. E se você entrega de verdade, com a mão no seu coração, fala com Ele a respeito do que se passa com você. Fala com Ele agora, apresenta a Ele a sua vida, apresenta. Tenha um encontro com Ele, escute a voz dEle, escute a voz do Espírito Santo dentro do teu coração. Escute a voz do Espírito Santo tentando te ajudar. Escute a voz do Espírito Santo tentando te mudar, mas não resista a mudanças. Aceite as mudanças. Aceite. Dá liberdade ao Espírito Santo. Não tenha medo. Não tenha medo de mudança. Escute, ouça, sinta, se renda,
dê ouvido. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis ao teu favor, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te socorrer. O Espírito Santo conhece quais são as verdadeiras necessidades e aflições que você passa. O Espírito Santo é teu amigo. O Espírito Santo é o teu ajudador, é o teu consolador. O Espírito Santo quer ver você seguro. Nos obedeça a voz do Senhor mais. Muda o rumo, ainda que seja drástico, ainda que você tenha que engolir a sua palavra, que na verdade não é nada, é só vaidade e arrogância. Engole sua palavra, se arrepende, se retrata, se humilha, mas coloca a tua vida no caminho do Senhor. Coloca a tua vida no centro da vontade de Deus. Não escolhe o mais bonito, nem o perfeito. Não escolhe o mais exuberante. Escolhe a presença de Deus. Escolhe a presença do Espírito Santo. Não escolhe o terremoto, nem a tempestade, nem o vento forte. Escolhe o vento suave. Escolhe a paz. Escolhe Deus. O que você entende de Deus? Deus é paz, Deus é vida, Deus é alegria, Deus é justiça. Aleluia. Escolhe isso para a tua vida agora. Escolhe isso para a tua vida agora. Escolhe para a tua vida, abraça isso. Solta da mão de quem quer ir a caminho de Sodoma. Solta da mão. Se desligue de quem quer andar no caminho do ímpio. Se desligue daquele que anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores. Se desligue, se afaste daquele que anda no caminho do erro, do engano, do pecado, porque esse caminho perecerá, esse caminho terminará em dor, em perdição, em sofrimento, todos os dias. Os que andam nesse caminho beberá do cálice da ira do Senhor. Os que andam nesse caminho nunca mais verão o sol, nem a lua, nem as estrelas. Não verão mais os anjos, não ouvirão mais a palavra. Somente as trevas. Somente a dor, somente a angústia. Mas o justo florescerá. O justo se levantará como se levanta o cedro do Líbano, como as palmeiras. Aleluia. O justo será resgatado naquele dia, e aquele dia se resplandecerá como grande dia.
o dia do Senhor. Diga: eu estarei lá. Levanta a tua mão para o céu. Levanta e adora Ele. Levanta e adora Ele. Levanta e adora. Adora. Viva na presença dEle. Viva, viva, viva. Usufrua da presença dEle. Faça uso da presença dEle. Faça uso, glorifique a Ele. Adore a Ele. Aleluia. Para isso Cristo se revelou, para nos tirar das trevas e nos colocar da luz. Aleluia, aleluia. Com as suas mãos erguidas, diga assim: eis-me aqui, Senhor. Oh, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Aleluia. Diga assim: eu creio em Deus, eu creio na vida eterna, eu creio na salvação, eu creio no céu, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você aplaude o Senhor, diga para Ele: Senhor, a minha vida mudou, meu caminho mudou. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Hoje entrou salvação nesta casa. Diga: hoje entrou salvação na minha vida. Oh glória, oh glória. Sinto a tua presença, Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá um abraço no teu irmão, fala assim: vamos para o céu, irmão, vamos para o céu. Vamos para o céu. Isso, isso. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Feche teus olhos, levante tuas mãos. Pai querido, eu te agradeço, Deus, por esse momento tão suave, esse momento, meu Deus, tão precioso. Nós estamos começando a semana nesse bom caminho, Senhor, no caminho da tua palavra, no caminho da oração, no caminho, meu Deus, do teu Espírito Santo. Conserva teu povo nele. Não importa o que aconteça, não importa, meu Deus, o tipo de cilada, o tipo de situação, mas que essa temperatura não mude em nossos corações. Que o domínio próprio estabelecido pelo teu Espírito Santo não venha a ser abalado pelos tremores das trevas, Pai, mas que nós possamos passar seguros, meu Deus, cuidados e protegidos com a tua presença. Fica conosco, meu Jesus, esteja conosco. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e meigas consolações do seu Santo Espírito seja agora e para todos sempre, com toda a igreja, e aquele que crê recebe. Diga comigo: vamos aplaudi-lo com todo o nosso coração. Louvado seja Deus.